Se o teu irmão pecar contra ti, vai, corrige-o entre ti e ele só. Se te ouvir, ganhaste o teu irmão. Se, porém, não te ouvir, toma ainda contigo uma ou duas pessoas, para que, pela palavra de duas ou três pessoas, se decida a questão. Se não ouvir, dize-o à igreja. Se não ouvir a igreja, considera como um gentio e um publicano. Esse evangelho está no livro de Mateus, capítulo 18, versículos de 15 a 17. Jesus aqui nos ensina um método para perdoar uma injúria causada pelo nosso irmão. Primeiro método, ir em particular falar com essa pessoa. Principalmente se essa injúria, se esse pecado foi feito de uma maneira privada, que só eu e ele sabemos, né? Então é necessário que eu tenha a dignidade e dê a ele a dignidade de reparar esse pecado, que não cause a ele um constrangimento ou uma difamação. Santo Tomás de Aquino nos ensina que todos nós temos o direito à boa fama. Então, se esse irmão realmente está arrependido e ele quer se corrigir, ele tem o direito à boa fama e ele tem o direito de que só eu e ele saibamos desse pecado, dessa injúria que ele cometeu, né? Então, agindo assim, nós vamos ganhar o nosso irmão. Por que nós vamos ganhar o nosso irmão? São João Crisóstomo vai dizer que essa inimizade é, na verdade, um prejuízo aos dois. Aos dois, né? É um prejuízo aos dois. E entenda, quando o nosso irmão nos injuria ou peca contra nós, se nós guardarmos essa mágoa, esse ressentimento, quem sairá perdendo somos nós mesmos, né? Shakespeare já dizia, né? Guardar o ódio de alguém, vingança, é tomar o veneno e querer que o outro morra. Não, não vai morrer. Por quê? Porque o ódio, o desejo de vingança é uma coisa que só vai nos afetar. Às vezes o outro irmão nem sabe, né? Então por que se ele não quer ouvir, então chama mais uma vez, chama mais um que seja da tua confiança, para que só os três saibam dessa injúria, desse pecado que ele cometeu, para que esse pecado não se torne público, entende? E aí é importante nós notarmos, e São Tomás nos ensina aqui, que nós somos mais negligentes quando a pessoa ofende a Deus do que quando ofende a nós, não é assim? Nós somos o contrário. Nós deveríamos defender a honra de Deus, muito embora não precise, mas nós deveríamos ofender a honra de Deus muito mais do que a nossa mesmo, entende? Por quê? Porque nós defendendo a honra de Deus, né, nós vamos dar a oportunidade para esse irmão entender que ele está pecando, que ele está cometendo um pecado contra Deus e que se ele continuar assim, a sua alma estará perdida para sempre. É por isso da necessidade da gente, sim, como diz Santa Teresa d'Ávila, eu gostaria que eu tivesse só amigos assim, que me apontassem o erro. Então o método é esse. Em primeiro lugar, vai você em particular, e é difícil, hein? Mas é necessário. Vai o ofendido, a palavra diz que o ofendido vai ter que ir em particular e falar: ô irmão, o que você fez, cara, tá errado. Se ele não quiser ouvir, chama mais um para que haja uma testemunha. Mas somente os três saberão desse pecado. Se ainda assim ele não quer ouvir, então leva para a igreja. Uma pessoa que está em pecado público deve ser levada à igreja. Por quê? Porque Jesus aqui vai dar a demonstração de que é muito mais prejudicial, né? É uma ofensa muito maior aquele que se diz cristão e que comete um pecado do que os publicanos. Então, os publicanos, né, os pecadores públicos, eles já decidiram por aquilo, amém. Amém. Não tem o que fazer. Eles já foram advertidos e eles não quiseram, amém. Agora, nós temos que buscar os nossos. O livro de Jeremias, se não me engano, Deus fala assim, ó: se eu te mandar advertir aquela pessoa, e aquela pessoa, e você não for, e ela vai morrer, e o sangue daquela pessoa está na tua conta. Portanto, se você advertir aquela pessoa e ela não quiser mudar, amém.
O sangue já não é mais problema seu, digamos assim, né? Já não vai mais cair na sua conta. Então, que nós tenhamos nesse dia de hoje a hombridade, sim, de defender a nossa honra, defender a honra de Deus, mas buscar acima de tudo o máximo possível para não ofender a honra daquele que nos ofendeu, porque nós também ofendemos a Deus, e Ele em particular, muitas vezes, todas as vezes, melhor dizendo, Ele nos corrige em particular. Deus te abençoe. Defenda a sua honra, defenda a honra de Deus, mas também defendendo a honra daquele que o ofendeu.